que a gente pode dizer de forma bastante resumida, né, que é o que interessa para a gente agora, a gente está dando os primeiros passos aí, é o seguinte: o que é que acontece quando eu observo o regime de competência? Eu vou contabilizar receitas e despesas independentemente do recebimento ou do pagamento delas. Eu vou ter uma despesa na contabilidade, e aí essa despesa vai compor o resultado, enfim, no período em que ela acontecer, em que ela for incorrida. Um exemplo bem simples. Eu tenho a folha de pagamento, por exemplo, certo? A folha de pagamento. Imagina a folha de pagamento do mês de janeiro, tá? Essa folha de pagamento, imagine que a empresa encerrou o mês de janeiro, o salário e os encargos devidos têm como fato gerador os serviços, o trabalho executado no mês de janeiro. Se essa folha vai ser paga em fevereiro, em março, não interessa, tá certo? Mas ela continua sendo uma despesa do mês de janeiro. Se eu for apurar o resultado do mês de janeiro, se por acaso houvesse interesse, a despesa da folha de pagamento de janeiro vai ser contabilizada e vai compor o resultado do mês de janeiro, mesmo que ela não tenha sido paga. Tudo bem? Vamos aí agora para o outro lado, da receita. O regime de competência, ele exige que a receita seja contabilizada no período em que ela for ganha. O ganho é no sentido econômico, não necessariamente eu represento o recebimento. Eu posso vender a prazo, a transação se completou, eu tenho um título jurídico que garante aquele recebimento. Se o cliente não pagar, aí eu vou protestar o título, vou cobrar de alguma maneira, enfim. E se de fato eu não receber, eu vou ter uma perda. Mas a receita, ela precisa ser contabilizada, precisa ser reconhecida no período em que ocorreu a venda. Então, se eu faço, imagina a venda também no mês de janeiro. Você tem vendas que foram pagas à vista dentro do próprio mês e vendas cujo recebimento ficou contratado para o mês de fevereiro, o mês de março, abril e por aí vai. Então, independentemente de quanto seja recebida a receita, tá? Ela vai ser contabilizada e ela vai fazer parte do resultado do mês de janeiro. Né? Do mesmo jeito, por exemplo, eu posso no mês de janeiro receber valores relativos a vendas que aconteceram no ano anterior. O fato de receber no mês de janeiro não faz com que as receitas correspondentes sejam contabilizadas em janeiro, porque elas têm que ser contabilizadas no período em que ocorreu o fato gerador, em que ocorreu a venda, em que se configurou que tais receitas tivessem sido ganhas. Né? Então, foi lá atrás. O recebimento não implica a contabilização da receita. Então, de maneira muito simples, o regime de competência, ele exige que receitas e despesas, repetindo, receitas e despesas sejam contabilizadas no período em que elas ocorreram, independentemente do recebimento, no caso das receitas, ou do pagamento, no caso das despesas. Tá certo? Professor Matheus, tudo jóia? Estou ouvindo, pode falar, Gerson. Assim, o senhor falou que assim, tanto receita quanto despesas referente ao regime de competências, elas são contabilizadas no período em que elas foram geradas, né? Isso. O que ocorreu o fato gerador, não é isso? Isso. Não quando eu recebo, por exemplo, eu fechei um contrato em dezembro, ele ficou em resto a pagar, eu recebi em janeiro, março, mas ela vai ser contabilizada em dezembro do ano passado. Isso. Tá, obrigado, professor. Sempre
Viu, Gerson? A gente vai se orientar pelo fato gerador, pelo período em que ocorreu a operação de venda ou a operação relacionada à despesa. Tá certo? O que você pensar para a receita vai servir para a despesa. Então, imagina só que eu tive essas vendas aqui, ó. Então, imagina, olha, dessa venda aqui de janeiro, a empresa recebeu 600 de janeiro, ok? Então, vejam só. As vendas aqui, vamos pensar para simplificar, vamos pensar o período em que aconteceu a venda, que teve a emissão do documento fiscal, apesar de isso não ser o, digamos assim, necessariamente algo que vai orientar, em todos os casos, a contabilização da receita, certo? Mas só para simplificar, porque a gente está tendo esse contato inicial, para a gente dar uma dimensão aqui de realidade, né? As coisas, uma dimensão mais prática. Então, aqui, ó, a empresa fez vendas em janeiro, emitiu aqui notas, 1 milhão em notas fiscais relativas às vendas de janeiro. Só que dessas vendas, né, ele recebeu 600 e 400 ficou para receber em fevereiro, março e abril. Em fevereiro, ele vendeu 1 milhão e meio, só que teve recebimento de fevereiro, quanto? 900 mil em fevereiro ainda, na venda de fevereiro, 300 para receber em março e 300 em abril. E a venda de março, ele vendeu 800 mil, mas só recebeu em março 550, 200 para receber em abril. Agora vejam só, vamos partir agora. Isso aqui, gente, quando a gente fala muito de receita e despesa, olhando o regime de competência, a gente está tratando da dimensão econômica da informação. Então, toda vez que a gente falar, por exemplo, patrimônio, uma informação de natureza patrimonial, vai estar mais associada ao balanço patrimonial, às contas patrimoniais, é o quê? Aos bens, direitos e obrigações. Quando se fala de um aspecto assim, traz, ou então se comenta algo dizendo, olha, o aspecto econômico, a mutação do patrimônio em termos econômicos, né? Então, isso está mais atrelado ao resultado. E quando você fala de resultado, você está falando de receita e de despesa. Tá? Receita e despesa. Então, quando a gente fala o aspecto mais econômico, né, a gente está tratando do desempenho, está tratando de informação que vai estar na demonstração do resultado do exercício. E compreende, basicamente, receitas e despesas. Então, economicamente, e aqui eu falo econômico nesse sentido, mas também para dizer que o econômico necessariamente não tem o financeiro. Quer dizer, eu tenho uma receita, olha aqui, eu tenho 1 milhão de receita. Mas quanto é que eu tenho financeiramente? 600 mil. Então, no regime de competência, o foco é no econômico e não no financeiro. Então, a gente pode separar as duas coisas. Eu tenho essa dimensão econômica, que é da geração da receita, a receita foi ganha, mas ela não se realizou financeiramente ainda. Você tem um processo de realização, que é quando eu recebo aquilo ali. Então, veja só, eu tenho aqui, do 1 milhão, recebi 600. Então, tem 400 que eu não recebi. Apesar disso, pelo regime de competência, eu vou ter uma receita de quanto? De 1 milhão. Ok? A informação da receita, né, ela no final ela vai aparecer lá no lucro, né? Certo? Então, o que é que eu digo a vocês? O lucro que a empresa tem necessariamente não vai refletir o dinheiro que entrou no caixa. Só que em algum momento aquele lucro vai virar caixa. Espera-se que vire caixa. Então você tem um componente informacional aí bastante interessante, porque você diz, olha, se eu estou apurando aqui 1 milhão de receita, quando eu comparo com o financeiro, eu só entraram 600, eu tenho uma informação de que eu tenho a expectativa de receber os 400 no futuro. Então, é uma informação do que vai acontecer ainda. Se eu digo que minha receita é os 600, eu vou estar privando, eu vou estar tolhendo do ponto de vista informacional esse aspecto, né? Eu não vou estar indicando
um fluxo de caixa futuro. Eu estou centrando naquilo que entrou. Quando eu vou pelo regime de competência, eu tenho essa informação. Quer dizer, eu possibilito para que o usuário ele vai olhar aqui, ele vai saber que entraram 600, mas ele tem um potencial de fluxo de caixa futuro de quanto? De 400 mil, porque a venda foi 1 milhão. Então tem esse ponto. Então aqui do mesmo modo, olha, então não interessa se recebeu ou não. A receita, pelo regime de competência, independe disso. Tá? Aí você pode dizer, poxa vida, aqui, olha, só para você ver como não se comunica, né, com o recebimento. Aqui no mês de março, olha, ele recebeu mais do que a receita do mês. Só que ele tem recebimentos de períodos anteriores. Mas ele recebeu mais, então isso pouco importa. O foco vai ser no econômico. A receita vai ser reconhecida no período em que acontecer a transação. Tá certo? Aí vamos pegar aqui, vamos resgatar o que a gente falou de origem e aplicação. Lembra que eu falei de origem e aplicação? Né? Débito e crédito, partidas dobradas, certo? Então veja só, se eu tenho que eu tenho uma receita que está indicando uma origem de recurso, é de uma operação que eu realizei, então tem 1 milhão de origem. Lembra que eu falei na última aula que a gente tem receitas e despesas, elas estão relacionadas ao patrimônio líquido da entidade, né? Então você confronta receitas e despesas, apura um resultado e esse resultado vai fazer parte do patrimônio líquido. Então vejam só, se eu tenho uma receita, aí aqui, ó, receita recebida, vai ser quanto? 600. E eu vou ter uma receita a receber. Uma receita recebida e uma receita a receber. A vinculação da receita, né? Você vai ter uma vinculação direta da receita com a entrada de caixa e vai ter uma vinculação também, que a contabilidade vai, como eu disse, vai fornecer informação daquele recurso, daquele caixa que ainda vai ser revertido para a empresa. Bom, se eu tenho essa figura da origem e aplicação, né, que é o fundamento para o método das partidas dobradas, né, que eu tenho que ter débitos e créditos, né, sempre em valores iguais no total, né? Então, se eu registro uma receita, a natureza da receita, como eu comentei em sala de aula, é a natureza credora. Então, quando eu faço o registro de uma receita, eu tenho um crédito. Qual é a natureza do PL? Não é credora? A receita, ela aumenta o patrimônio líquido. Então, por isso que ela tem que ter a mesma natureza, do ponto de vista convencional aqui de registro. Então, ela vai ter a natureza credora. Então, aqui eu tenho uma receita, eu vou ter um crédito. Aí, vejam só. Quanto foi que eu tive em janeiro, né? Eu tive 1 milhão, não foi, de receita? Não foram as transações? Totalizaram 1 milhão? Totalizaram 1 milhão. Então, eu vou contabilizar aqui, ó, 1 milhão. Certo? 1 milhão. Então, eu tenho um crédito aqui. O que foi que eu disse? Nas partidas dobradas, eu tenho que, para todo crédito, eu tenho que ter um ou mais débitos de igual valor. Ou o contrário, né? Para cada débito, eu tenho que ter um ou mais créditos de igual valor. Então, se eu tenho uma receita, eu vou ter o registro em uma conta de resultado de um valor credor. Tá? Só que eu preciso complementar o lançamento. Eu não posso fazer um lançamento com uma única partida. Sempre a partida dobrada, origem e aplicação. Então, qual vai ser, nessa situação aqui, olha, certo? Ele vendeu 1 milhão, recebeu 600 e tem o direito de receber 400 em algum momento no futuro. Só não recebeu agora, certo? Porque isso pode ser receber em 10 vezes, em uma, em duas, não interessa. No ponto é, recebeu 600 agora e vai receber
400 em um período posterior que a gente está contabilizando. Mas pelo regime de competência, toda a receita é do período atual. O que é que eu tenho que registrar? Esse crédito, ele indica uma origem de recurso e qual seria a aplicação desse recurso? Para onde foi esse 1 milhão das vendas, tá certo? Que eu contratei lá na venda, dessa venda aí. Esse 1 milhão, ele foi para onde? Ele evaporou? Como é que... O valor que ele recebeu no mês vai para o banco, contra movimento, e acredito que o restante que ele vai receber vai para contas a receber, também do ativo. Exatamente, Gustavo. Então ele tem aqui, ó, banco conta movimento. Veio quanto? Vieram 600, não foi? Aqui, ó. Então ele veio para cá. E nós temos outra parte desse recurso que vai para, que é um direito, né? Contas a receber, tá? Vou pegar a diferença, porque tem que bater o total, né? Isso aqui, ó. Certo? 400. Vejam só, essa contas a receber, aqui, ó. Aqui é a conta de ativo, né? Ativo. Ativo também, né? Ativo. E aqui é a conta de resultado, não é isso? Ó, resultado, certo? Ativo, 600, 400. Esse duplicatas a receber também é comum essa conta também ser chamada de clientes, duplicatas a receber, tá certo? Então, o que é que ela está indicando? Ó, quando você olha para contas a receber cliente, o que é que seja, ele está dizendo que isso aqui foi resultado de uma operação que gerou uma receita, que já foi contabilizada, mas que esse montante ficou pendente de ser recebido. Você tem uma pendência no recebimento. Não quer dizer que está atrasado, foi do contrato. Pode estar atrasado, pode estar no vencimento, não interessa. Mas quando você olha o contas a receber, ele está dizendo, olha, tem uma receita de 400 que lá atrás já foi reconhecida, está no lucro lá de trás. E quem olha, pega a demonstração do resultado, vai ver que tem uma receita de 1 milhão, quando ele compara com outras demonstração do fluxo de caixa, por exemplo, ele verifica que tem uma diferença entre o que entrou no caixa, nas operações, e o que foi gerado de venda, economicamente, né? Então, ele sabe que em algum momento ele vai receber esses 400. Esta conta, essa aqui, conta que representa contas a receber, ela vai estar figurando lá no balanço. Então, quem olha para lá faz essa leitura, diz, olha, isso aqui está indicando que teve uma receita lá de trás que não foi recebida e que está aqui para receber. Mas a receita, ela foi contabilizada no período em que a transação da qual ela se originou, o período em que ocorreu. O período em que essa operação ocorreu. Ele recebeu aqui, olha, 200. Eu vou olhar só a transação de janeiro, tá? Aí depois eu vejo o resto. Ele recebeu 200 em fevereiro e 100 em março e o restante, os outros 100, em abril. Então, como é que ele faz? Na contabilidade, ele não vai mexer mais em receita. Toda a receita está aqui, ó. Contabilizou lá, acabou. O que é que ele vai fazer? O que é que ele tem agora para registrar? Tem um fenômeno, tem um fato contábil, concorda? O recebimento. Então, no mês de fevereiro, vai entrar quanto aqui na conta? 200. De onde vem esses 200? Está entrando dinheiro na empresa. Né? Aí vê que interessante. Esses 200, eles são relacionados a essa receita. Eles decorrem dessa receita. No entanto, contabilmente, a receita já foi reconhecida, já foi contabilizada. Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista financeiro, ficou, digamos assim, uma pendência, que está um valor que está indicado aqui nessa conta de ativo. Olha, eu tenho para receber 400. Ok? Bom, recebi 200. Qual vai ser a contrapartida para esses 200?
vai ter que abater em contas a receber, professor? Isso mesmo. Então, eu vou baixar lá da conta que registra o fiado, falando de forma bem simples, aquele recebimento. Eu não vou mexer mais na receita. A receita é do período de janeiro, já foi contabilizada, enfim. Então, eu vou baixar daqui, ó, 200, certo? 200. Do mesmo modo, os 100, né, dos 2 meses. Eu estou olhando só essa operação, tá? Não estou olhando os outros meses, não. Depois eu vou incluir aqui. Vocês analisem individualmente. Então, o fluxo é esse, ó. Então, veja só, no final você vai ter a realização desse ativo, né? Que é, quando você fala, viu, gente? Quando a gente fala em realização, é quando o ativo ele fornece os benefícios que ele estava prometendo. Então, você chama de realização. Então, no caso aqui, a indicação do contas a receber é que esse recurso iria em algum momento fluir para a entidade. E aconteceu isso. Então, esse momento é da realização. Então, eu tenho a transferência desse valor, que, na verdade, quem ele é? Ele é a venda. Só que por conta desse mecanismo contábil, que busca gerar informação, né, mais útil, a receita foi contabilizada em um momento, independentemente do recebimento. E você tem um registro do recebimento conforme ele acontece, sem impactar o registro da receita. É uma espécie de triangulação, entendeu? Você joga aqui no lucro, mas isso só vai virar dinheiro em outro momento. Mas ele está aqui no lucro, então o lucro já está apontando que vai ter uma realização lá na frente. E quem faz essa intermediação nesse caso? O ativo. Que aqui eu tenho um direito, né? Ele tem um direito de receber. Então, é algo que integra o patrimônio da empresa. E o lançamento A aqui, tá certo? Aí agora, eu vou pegar aqui, ó. Em fevereiro, ele vendeu quanto? Ele vendeu 1,5 milhão, tá certo? Ele vendeu 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão, recebeu 900, né? Então ficaram 600 lá no contas a receber. Então ele vai ter aqui, ó, 1,5 milhão, tá? Lançamento B. Ele recebeu 900 e ficou para receber 600. Certo? Aí ele recebeu 200. Ele recebeu 200 relativamente a janeiro. Então ele vem aqui, ó. É mais um fato, né? C, certo? E entrou no banco aqui, ó, 200. Em março, ele vendeu 800, recebeu 550 e sobraram 250. Então, vamos lá. Ele vendeu 800, recebeu 550, né? E ficaram aqui 250 para receber. E aí ele recebeu 100 de janeiro e 300 de fevereiro. Então, eu vou colocar separado, eu poderia somar tudo e colocar, mas eu vou colocar separado. Então, ele recebeu, no caso, 100. E aí eu baixo. Imagine que você tem um caderno lá que você anota o que tem para receber. Então, à medida que você vai recebendo, você vai baixando. Então, você faz o registro na conta contábil. Porque você não, depois disso, você não tem o mesmo contas a receber, porque aquilo que você estava na expectativa de receber, recebeu. Então, você tem que transferir para o banco. Então, aqui, 300, né? Eu acho que é. F. Pronto. Eu vou cortar aqui no mês de março, tá certo? Então, vê que interessante. Quanto foi que eu tive de receita nesse trimestre? 3.300, 3.300.000. Quanto foi que eu tive de fluxo de entrada de recurso, financeiramente falando? 2.650. A diferença é o saldo a receber. Porque aqui eu tenho, olha, 1 milhão menos 200.
vai dar 800. 800 com 250, 1 milhão e 50. Menos 400, 650. Tá? Então, eu vou pegar aqui, olha. Qual vai ser o saldo? Eu vou pegar todas as entradas, ó, todos os direitos constituídos, menos os valores credores, né, que foi o recebimento. Então, eu vou ter 650, tá vendo? Então, veja, o que eu recebi é diferente da receita que eu contabilizei. Por quê? Por conta do regime de competência. Ele permite, pensando nesse enfoque informacional, ele dá o recado de dizer, olha, eu tive transações de 3 milhões e 300. No entanto, só recebi 2,650. Há uma expectativa de receber 650 mil. Essa expectativa é um direito, né? Isso vai gerar um benefício futuro. Está lá no ativo. Mas meu lucro considera o valor total. E aí, o que é que acontece? O raciocínio da despesa é o mesmo. Aqui eu contabilizei receita. Se fosse uma despesa, eu teria o débito da despesa no período, teria o débito da despesa, o pagamento e o valor que eu não pagasse agora ia ficar em quê? Ficar em contas a pagar, alguma coisa. Por exemplo, no caso da folha de pagamento, né? Fechou janeiro, a empresa apurou a folha, apurou os encargos e tudo mais. São de que mês? Do mês de janeiro. Foram pagos em janeiro? Não. Então vai aparecer um passivo. No caso de receita, toda vez que você tem uma parcela da receita, ou toda a receita, né? Se você não receber aquilo no período, você vai registrar um ativo para indicar a expectativa desse recebimento, o direito que você tem a receber. No caso da despesa, se toda despesa ou uma parte não tiver sido paga no período, você vai ter que reconhecer, vai ter que registrar isso em um passivo, que vai indicar a obrigação que você tem, né, de quitar aquela despesa, que ela não foi totalmente paga, ou não foi paga em sua integralidade. Bom, então, o que geralmente se faz, quando a gente estuda o regime de competência, é confrontá-lo com o seu oposto, que no caso é o regime de caixa. Na contabilidade, o regime que é adotado é o regime de competência. No entanto, o regime de caixa, em algumas situações, pode ser adotado para fins fiscais e também pode ser adotado para fins gerenciais. Tá? Mas a escrituração contábil ela é realizada de acordo com o regime de competência. Então, você não tem como elaborar uma contabilidade, tá, para atender às exigências das normas contábeis e da legislação societária brasileira, de maneira que você faça uma contabilidade pelo regime de caixa. Então, vejam só, o que é que acontece? Se eu registrasse pelo regime de caixa, a natureza das coisas não vai mudar. O que é para receber, é para receber. O que foi recebido, foi recebido. Agora, o que eu qualifico como receita ou despesa pelo regime de caixa vai observar o recebimento ou o pagamento. Então, neste caso aqui, olha, para o mês de janeiro, pelo regime de caixa, a receita seria quanto, com base no que eu falei? O que é que vocês acham? Ó, regime de competência, ele se orienta pelo fato gerador, pela operação. Então, a receita ou a despesa vai ser contabilizada no período correspondente à transação que a deu origem. No regime de caixa, a contabilização da receita ou da despesa observa o momento do recebimento ou do pagamento. Então, no caso aqui, no mês de janeiro, a receita não seria 1 milhão pelo regime de caixa, seria 600. E a informação, aí vejam só, e a informação do a receber ia ficar num registro auxiliar, num livro auxiliar. Porque você não precisa, você não tem esse accrual, né? Essa diferença
que não foi recebida sendo reconhecida como receita. Você só enxerga o que recebeu, ou o que pagou, no caso de despesa. Você não tem essa informação. Você vai ter, pode ter num livro auxiliar, tá certo? Então, aqui, olha, em fevereiro, quanto é que seria a receita pelo regime de caixa? 900, que foi o que eu recebi. E aqui, em março, do mesmo modo, 550. No mês de janeiro, qual vai ser a receita? 600. Porque das vendas realizadas, no mês, eu recebi 600. Eu não tenho nada antes, né? Fevereiro. Aí, fevereiro, eu tenho recebimentos de 900, que é da venda do próprio mês, mas eu tenho recebimento, deixa eu até pegar aqui, de vendas de meses anteriores. Ó, os 400, eles, de janeiro, né, eles não estão para receber? Eles vão aparecer em algum momento. Quer dizer, a diferença que tem entre os dois regimes, no final das contas, vai ser no tempo, entenderam? No tempo. Porque, olha, esses 400, eles estão aqui, ó. Eles vão estar aqui, ó. Eles vão estar nesses 200 e vão estar também naqueles 400 do outro mês, tá vendo, ó? Certo? E no que vai se receber em abril, né? Certo? Tá aqui, ó. No final, o total de receitas, por um regime ou por outro, vai ser igual. A diferença vai ser no tempo. E outra coisa, eu não tenho... Algo que é receita em um regime vai ser receita em outro. Algo que é despesa num regime vai ser despesa em outro. Então, isso reforça o que eu acabei de falar. A diferença é só de momento. Só de momento. Então, ó, vejam só para explicar isso aqui. Ó, pelo regime de competência, quanto Professor, é que eu tenho de... Oi. na contabilidade, por exemplo, uma escrituração aí da Vidas, quando é os fatos, quando a gente coloca os fatos, ele usa regime de competência, né? Sempre competência na contabilidade. Sempre competência. Para que existe o de caixa, o de fluxo de caixa? Antes você tinha registros pelo regime de caixa, que você podia elaborar, tem um livro que é o livro Caixa. Você podia utilizar esse livro Caixa e também muito para fins fiscais, tá certo? No Certo. Simples Nacional, a empresa pode fazer regime de caixa, no lucro presumido pode regime de caixa. Sim, presumido, então, digamos assim, o Pode, regime de não é que caixa... tem que ser. O regime de caixa é Oi? mais para dar uma previsibilidade de ganho, seria isso? Não, o regime de caixa ele não tem nada de previsão, ele só mostra o que aconteceu. O de competência é que incorpora esse aspecto futuro, né? De valores. Eu reconheço receita de valores que eu ainda vou receber. Então, Sim. quando eu vejo o meu lucro, eu digo, olha, a empresa tem um lucro de 1 milhão, pô, mas só entrou no caixa 300 mil. Então, tem 700 em algum momento que vai ser recebido. Certo. Beleza. O potencial de geração de caixa da empresa é indicado por isso aí. Resultado, o que não foi recebido, as operações, entendeu? Se você pega só pelo caixa, você está olhando de forma estanque para o que entrou naquele período. Ponto final. Entendi. Ó, aqui, ó. Ele vai pegar a recebida no mês, mais a recebida em meses anteriores, ó. E aqui vou pegar até esses 650. Vai dar quanto? Vai dar os 3.300, tá vendo? A diferença é de momento, ó. Aqui, 1 milhão. Aí eu tenho uma diferença de 400 mil aqui, ó, entre os dois. Que é o valor que ficou a receber. Ó, vou pegar esse aqui, ó. Pode ser para mais ou para menos, porque tende a virar, né? Assim, se eu mantenho tudo estático, né? Ó. 400, olha. Qual a diferença no mês de janeiro, né? 400, que foi o que eu não recebi. Qual é a diferença que eu tenho no mês pelos dois critérios? De 400 também. Mas aqui o que é que acontece? Eu recebi, veja só, eu recebi 900
né? 900, né? Tenho para receber 600, só que dos 400 que eu tinha para receber, eu recebi 200. Então, eu aumentei a receita pelo regime de caixa com um valor que decorre de uma operação de outro período. Certo. Dá uma confusão danada, né? Regime de caixa. Mas aí você tem que ter um controle, a parte de contas a receber, contas a pagar, entendeu? Precisa ter esse controle. Porque você está olhando só para o que entrou, para o que saiu, o que vem, o que você vai receber, o que vai pagar no período que você recebe, o que você paga, você tem que ter um controle para isso. Certo. Então, olha, a diferença no final aqui deu quanto? Deu 650. Que é o saldo. No final do período, ó, que é o saldo, certo? Se eu tivesse aqui, eu vou esticar aqui, vou esticar abril. Então, aqui abril, imagino que eu não tive receita nenhuma, certo? E eu recebi isso aqui, ó. Recebi os 650 que faltavam, certo? Então, qual seria a receita pelo regime de competência? 0. Certo? Recebida, né? Recebida, 650. A receber está 0. Quanto é a receita pelo regime de caixa? 650. Recebida do próximo mês aqui não tem nada. Recebida do mês anterior, 650. Qual é a diferença entre esses dois? 650. Quando eu pego todo o ciclo, desde o início da geração da receita até o recebimento total, a diferença quanto é? É 0. Porque tudo é só uma questão de momento. É uma questão de tempo. Gera diferença temporal. Olha, reconheci mais receita pelo regime de competência, 800. Só que depois eu recebi, em função de receber esses 800, que ficaram para o futuro, eu reverti aqui. Então, tive mais receitas pelo regime de caixa. Aí reverteu. Ó. Aqui eu tenho 800 positivo e aqui tenho 800 negativo. Então, ele vai zerar. As diferenças hoje, assim, não a diferença, mas assim, o uso do regime de caixa hoje, ele, como eu disse, ele acaba sendo utilizado ou para fins fiscais ou, eventualmente, para algum aspecto gerencial. Para um controle financeiro à parte, entendeu? Só que a contabilidade ela é muito mais rica em informação. Por quê? Você tem o controle do saldo lá no contas a receber. Olha o que você tem. Você tem o econômico, que está lá no teu resultado. Você tem a informação econômica, do quanto vendeu, do potencial. Você tem quanto recebeu, que é o fluxo, e quanto você tem para receber. Então, é muito mais completo. É muito mais completo. Ó, o regime de competência, deixa eu colocar aqui, que eu tinha dito, só para vocês. Professor, mas se por exemplo, um gerente aí, ele quiser, eu quero saber se eu posso comprar agora tal coisa aqui para a empresa. Ele tem que olhar para o fluxo de caixa, então, não é isso? Para ver se o caixa... São análises diferentes. Sim. São análises diferentes. A análise do fluxo de caixa é uma análise de natureza financeira. Agora eu quero saber o desempenho da empresa. Eu vou pela uma análise econômica. Sim. Agora eu posso querer medir, fazer um desempenho financeiro da empresa. Sim. Entendeu? Certo. Você tem N possibilidades. Quando você vai para o regime de caixa, se empobrece. Porque o caixa é um controle meramente financeiro. E você tem na contabilidade isso. Olha aqui. Se eu fosse contabilizar só pelo regime de caixa, eu teria aqui na receita, aquele valor que eu coloquei, cadê? Aqui, ó. Em janeiro, eu teria o registro crédito de 600 a débito de banco.
Aí eu teria um controle à parte para controlar o quantas a receber e por aí vai. Sim. Certo? Aí eu tenho aqui, quanto é que seria a receita de fevereiro? 1.100.000. Aí eu debitaria no banco 1.100.000. Contrapartida é 1.100.000 como receita e por aí vai. Só que na contabilidade o regime de caixa não é utilizado no âmbito da escrituração e das demonstrações, entenderam? Sim. Repito, ele vai ser usado, ele pode ser usado para fins tributários e, eventualmente, para fins gerenciais. Só que não tem muito sentido você criar um controle baseado num regime de caixa se você tem toda a informação na contabilidade. Isso que eu estou mostrando é tudo. Você vai pegar uma parte só, que é isso aqui. Não tem sentido você reconhecer a receita. Aí você está abandonando todo o potencial informacional da contabilidade. Professor, Oi. nessa questão que Alisson perguntou, é interessante, a gente, assim, fica bem claro que na questão gerencial, o regime de competência, ele dá mais alcance para quem vai gerenciar. Por exemplo, ele perguntou, se eu quisesse saber quanto é que eu posso comprar ou quanto é que eu posso gastar, se eu pegar o regime de caixa, eu vou ter um retrato do momento ali. Então, eu vou ter aquela minha receita lá e eu não tenho acesso à informação de quanto eu tenho para receber. Se eu quiser fazer uma compra maior do que a minha receita, eu não tenho como planejar. Então, o regime de competência, a gente tem um ganho maior, até para a questão gerencial. Agora, assim, Isso, para a você questão olha fiscal... direto na contabilidade, direto na Sim, contabilidade. Você tem informação na própria contabilidade. e o regime de caixa, ele dá um retrato daquele momento do caixa ali, né? Então, eu não tenho a Isso. perspectiva dos valores a receber, ou a pagar, no caso. Gerson, tem outro aspecto, assim, o seguinte, a empresa pode fazer uma projeção de fluxo de caixa considerando contas a receber, mesmo que ele adote o regime de caixa, entendeu? Ele pode fazer uma projeção de fluxo de caixa para essa decisão. Mas dentro do que você falou, né, a gente tem essa informação na própria contabilidade. Mesmo que eu faça essa projeção de fluxo de caixa, mas eu tenho essa informação na contabilidade. Então, eu vou analisar o que é que eu posso comprar no futuro. Então, eu tenho a visão do momento, né? Quanto é que eu tenho no banco? Mas qual é a projeção de fluxo de caixa? Eu tenho um registro em contas a receber. Pronto, aí Então, eu posso assim, assumir um compromisso futuro. com certeza, você faz essa análise. Se você ficar olhando só para o que recebeu, já. Né, mesmo, então, o potencial que a gente tem é isso aqui: é o teu desempenho da empresa, considerando essa perspectiva de geração de benefício econômico futuro. Isso aí é o nosso potencial, né? E sempre vai ser assim, ó. O que eu tenho a receber, eu vou ter o reconhecimento de um ativo. O que eu tenho a pagar é o reconhecimento de um passivo. Ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Agora vejam só, eu vou dar outro passo, porque tem um desdobramento do regime de competência que é algo que é inerente e decorrente desse regime, que é a confrontação entre a receita e as despesas que contribuíram para a geração dessa receita. Porque olha só, você acha que teria muito sentido, por exemplo, eu pego essa receita aqui de venda de 1 milhão, para eu apurar o resultado dessa operação, teria sentido eu pegar o custo da mercadoria que eu comprei e vendi, né? A que eu comprei e vendi. Teria sentido eu pegar o custo de outra mercadoria que não a que foi vendida? Para eu saber se eu tive lucro ou prejuízo na operação? Teria sentido? Não, Eu eu acho que vendi. eu tenho que pegar o custo da aquisição e de toda a campanha para que eu tive que empreender para chegar nesse lucro, nesse resultado de venda. Todo o esforço que eu tive para gerar essa receita, não foi? Não é isso? Aí o que é que Isso. acontece? Se eu reconheço a receita de venda correspondente a todas as operações de um período, então todos os esforços daquele período, eles têm que ser considerados também, concordam? Sim, sim. Então não tem sentido, por exemplo, vendi aqui nos 3 meses aqui, eu tenho 3.300.000. Aí eu tenho a folha de pagamento desses 3 meses,
Mas uma eu não paguei, a de março eu vou pagar em abril. Aí eu digo, não vou colocar a folha de pagamento de março, não. Eu não paguei, não vou colocar. Ah, eu vou colocar a de dezembro, porque a de dezembro eu paguei em janeiro. Aí eu pego fixo de a um referência período do para lucro o real, outro. né, professor? Então, assim, eu preciso confrontar com a receita reconhecida no período todo o sacrifício que é reconhecido e registrado como despesa daquele período que contribuiu para a geração dessa receita. Essa seria a diferença. Por exemplo, eu tenho o lucro bruto, a receita bruta, né? E eu tenho que tirar as despesas para eu ter o líquido. Seria isso? Vai nesse sentido. Aí a estrutura, né? Então, eu tenho os tributos incidentes aqui, eu tenho que considerar o custo da mercadoria, as despesas do período, propaganda, folha de pagamento, encargos, eu tenho que considerar tudo no período para confrontar com a receita. Eu não posso pegar isso e confrontar com receitas de outros períodos, porque esse esforço não foi para gerar aquela receita, as receitas futuras, foi para gerar a receita que eu estou contabilizando. Ao fazer isso, eu apuro um resultado que reflete o desempenho da empresa naquele período. Eu preciso confrontar receitas e despesas. Então, aqui, há quem chame o regime de competência, o pessoal chama de também, que antes tinha um princípio, né? Era princípio da competência, que é o regime de competência, tá certo? E esse princípio da competência, ele está vinculado, como eu disse, a outro que você chama, que pode ser chamado princípio também. Princípio da confrontação entre receitas e despesas. Isso quer dizer o seguinte: eu vou contabilizar no período as despesas que representam os sacrifícios feitos para gerar a receita que eu estou reconhecendo no período. Então, quando eu observo o regime de competência, tanto para a receita quanto para a despesa, eu chego na confrontação entre esses elementos. E aí eu vou ter um resultado adequado, que vai refletir o desempenho naquele período, do ponto de vista econômico. Eu vou pegar aqui, por exemplo, imagina, olha, a empresa, ele tinha um estoque, deixa eu fazer aqui. Eu vou pegar só essa transação para mostrar para vocês o efeito disso, que aí a gente complementa aqui. Eu vou colocar o custo da mercadoria e vou colocar uma despesa de folha de pagamento, que eu comecei falando de folha de pagamento. Então, imagina o seguinte, olha só, o que eu quero, é muito importante que vocês entendam que o financeiro, considerando a normalidade, ele vai casar com o econômico. Tá certo? Olha, nesse exemplo aqui, eu reconheci em janeiro a receita de 1 milhão. Mas eu vou receber essa receita, recebi em janeiro, fevereiro, março e abril. No final, eu tenho 1 milhão de receita e tenho entrada de caixa correspondente a 1 milhão. Então vai bater. Só que a diferença está no tempo. Certo? E aí, quem faz o meio de campo entre a receita e a realização é o ativo. Ele fica pendurado lá esperando ser realizado. Ele que faz a ponte entre a receita e o recebimento. A triangulação, tá? Então vejam só, vamos admitir, eu vou fazer agora, vocês entenderam a parte da receita, né? Agora eu vou colocar uma operação com despesa e tudo mais. Então, só para a gente fechar o entendimento. Então, imagine que a empresa tenha comprado um estoque aqui, ativo, né, uma conta de ativo, tenha comprado 2,5 milhões de estoque. Mercadorias, tá certo? E ela comprou a prazo. Essa conta fornecedores é uma duplicata a pagar. Isso vai ser uma conta de ativo, de passivo, PL, é despesa, é receita, o que é? Passivo, né, professor? Passivo, é uma obrigação, né?
Então, vai ter 2 milhões e... O passivo, ele indica a origem, não é isso? Ele adquiriu aqui um financiamento com terceiros, né? A origem do recurso é essa. Como eu disse, olha, passivo e PL, você vai ter só uma marcação de onde veio o dinheiro, né? E no ativo você vai ter a aplicação. Então saiu, olha, eu tenho 2.500, beleza? Com a venda da mercadoria, ele não vendeu aqui? Eu vou colocar aqui um lançamento, vou botar aqui A, aí B. B também aqui. Certo? Aí o que é que acontece? Ele vendeu a mercadoria. Então eu tenho um registro da receita. Foi isso aqui, não foi? Ó? Ele vendeu por quanto? Ele vendeu aqui 1 milhão, recebeu 600 e ficou para receber 400. Tá? Quando ele faz a venda, o que é que está acontecendo? Ele está entregando uma mercadoria, ele está entregando, está saindo do patrimônio dele a mercadoria, em troca, ele vai receber quanto? Ele recebeu 600 e a promessa de receber 400. Então, esse ato da venda da mercadoria, ele exige que você confronte com essa receita o sacrifício que você fez para adquirir a mercadoria que está sendo vendida. Está claro isso aí? Eu não posso falar de resultado se eu não confronto com essa receita o sacrifício que eu arquei para poder adquirir a mercadoria que eu vendi. Essa mercadoria está aqui, ó. Eu ainda nem paguei, mas eu já vendi. Parte da mercadoria, né? Que imagina eu comprei um lote grande e um pedaço dele eu vendi. Então, independentemente de ter pago a mercadoria, nesse momento aqui ela está no estoque, está no ativo. Mas no momento que eu vendo, ela deixa de ser ativo e passa a ser uma despesa. Porque eu preciso transferir o sacrifício, que está pendurado aqui no ativo, que na verdade é a marcação do pagamento, né? Lá atrás, que vai ter em algum momento. Mas, para mim, o que me interessa é registrar esse sacrifício do ponto de vista econômico e não financeiro, porque o resultado sempre é na perspectiva econômica. Então, imagine que essa mercadoria que eu vendi por 1 milhão, eu comprei várias unidades aí desse produto, então eu peguei uma parte, imagino, o que equivale a 400 mil e vendi por... 400 não, vou mudar aqui só para ficar diferente aqui, botar aqui 350 mil. O equivalente a 350 mil eu vendi por 1 milhão. Quanto foi que eu ganhei? Conta rápido aí. 650. 650. Então, para eu poder refletir quanto eu ganhei, eu tenho que registrar esse sacrifício como resultado, não tenho? Numa conta de resultado? Olha, se eu deixar no ativo, eu não evidencio isso. Então, eu tenho que tirar do ativo. Eu estou tirando daqui porque a mercadoria está saindo. Eu tenho que tirar, eu não posso deixar 2.500. De 2 milhões e meio de mercadoria que eu comprei, eu dei saída a 350 mil. O custo da compra, não o preço da venda, o custo da compra. Tá certo? Então eu vou baixar 350. Só que esses 350, ele precisa ir para algum lugar, né? A gente registra essa saída como uma despesa. No caso aqui, é chamado de custo da mercadoria vendida. E vai para essa conta, é uma conta de resultado, que representa o sacrifício feito para adquirir a mercadoria. Veja, eu não paguei ainda, mas economicamente é um sacrifício. E esse valor vai ser confrontado com a receita. Somente assim eu vou poder ter o resultado. Porque se eu não registrar o sacrifício, não é certo eu dizer que eu tive um lucro de 1 milhão, né? Meu lucro é de
650, um lucro nesse primeiro momento aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai registrar aqui, ó, ele vai registrar custo da mercadoria vendida, é chamado, tem a sigla CMV, tá? Ó, ele está tendo aqui, ó, um crédito que ele está saindo que ele vai dar para o cliente. Mas essa saída é registrada, é transformada em uma despesa lá no resultado, que representa a saída. Mas nesse ponto, no ponto de vista econômico, né, ele representa o sacrifício arcado para poder gerar essa receita. Do ponto de vista patrimonial aqui, na conta de ativo, é a saída do patrimônio. Então, eu vou pegar aqui, ó. Percebam uma coisa, olha. Nesse momento, eu estou tendo aqui uma receita, estou reconhecendo uma receita, mas não recebi toda. Mas a receita está aqui. Eu estou registrando o sacrifício, né, da aquisição da mercadoria que foi vendida como uma despesa. Eu estou só colocando aqui para dizer que é conta de resultado, tá? Vou botar aqui 2 pontos. Eu estou registrando isso, muito embora eu não tenha pago nada. Isso aqui é o melhor dos mundos. Imagina só, se ele pegar um prazo maior para ele pagar, no melhor dos mundos é o seguinte: é comprar a prazo e vender à vista, não é não? A partir daqui você já pode gerar alguma informação, né? De giro, de contas a receber, de estoque, enfim. A partir daqui com informações complementares, naturalmente, né? Mas vejam só, do ponto de vista econômico, não me interessa nada com relação ao recebimento ou pagamento. Eu estou registrando a transação. Então, aqui eu tenho, olha só, receita, uma despesa que foi a compra aqui da mercadoria que eu vendi. É o mínimo que eu tenho. Imagine que depois aqui, olha, ele pode até, vamos pensar aqui, eu vou fechar aqui a transação para a gente poder fazer mais um fechamento aqui do financeiro também. Então, agora imagina o seguinte, que a empresa, ela teve a folha de pagamento dela, que também, isso é do mês de janeiro, tá? Só janeiro. Professor, nesse caso aí, o senhor está considerando só o custo de venda da mercadoria, né? É porque, por exemplo, aí teria que considerar o custo operacional da transação toda, né? Propaganda, folha de pagamento, entrega. Isso. Eu vou colocar a folha de pagamento aqui só para ilustrar, certo? Para eu poder mostrar aqui uma apuração de resultado mínimo, entendeu? Show, obrigado. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mais uma coisa aqui, uma despesa aqui. Eu coloco lá embaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui essa transação de resultado aqui, uma despesa. Eu vou ter aqui despesa com salários, né? Então, vamos supor que ele tenha uma folha de pagamento no valor de 80 mil, certo? A folha de pagamento, neste caso, é uma despesa para ele. É uma despesa. Ele tem os funcionários para quê? Para gerar receita. Né? Então, a despesa. Aí ele pagou, a pergunta é, pagou? Não, não pagou. Nesse meu caso, ele vai pagar só no dia 5 de fevereiro. Então, como eu tenho que registrar a despesa no mês de janeiro, e eu tenho o método das partidas dobradas, eu não posso fazer um lançamento somente da perna aqui da despesa. Então, o que acontece? Eu registro a despesa que é da competência janeiro, ao tempo que eu indico que essa despesa não foi paga e que eu tenho uma obrigação a cumprir. Quer dizer, aquele sacrifício, do ponto de vista econômico, é de janeiro. Só que financeiramente ele vai ser liquidado em fevereiro, em outro período. Mas ele é de janeiro. Então, aqui, olha, a empresa vai reconhecer um passivo de salários a pagar.
salários a pagar. E vamos colocar outra despesa aqui, colocar de marketing, tá certo? Marketing. Só para ilustrar aqui. Eu vou colocar outra despesa também aqui, aluguel. Então, de marketing, vamos supor que ele gastou 20 mil. Certo? Só que aqui vamos admitir que foi à vista. Certo? Eu estou, ao invés de colocar aqui as letras, eu estou colocando as cores para indicar a contrapartida. Aí vai sair daqui, ó. Os 20 saem daqui, tá certo? Saiu do banco, ó. 20. 20. E essa despesa aqui, vamos botar aqui aluguel. Aluguel, 50 mil. Ele não pagou o aluguel, ficou a pagar. Ele paga no mês seguinte, certo? Ele vai botar aqui, ó, aluguéis a pagar. Então ficou quanto? 50, né? Pronto. Veja, eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com o pagamento. Eu estou preocupado com a ocorrência do fato. A minha preocupação, ela está no plano econômico. E reforçando, quando eu estou falando econômico aqui, é sempre na perspectiva considerando o resultado da empresa, tá? Que nesse caso, ele independe do financeiro. Pronto, tá aqui, ó. E ficou passivo. Bom, aí o seguinte, olha. Então, eu tenho aqui já de maneira muito simples, eu tenho já como verificar, como apurar o resultado do mês de janeiro. Como é que seria? Vou pegar aqui, ó. Eu já vou colocar numa estrutura semelhante à da demonstração do resultado do exercício, mas a estrutura que está na lei das SAs, tá certo? Receita de vendas. Eu vou pegar aqui, ó. Quanto foi minha receita de vendas? Eu não vou pegar quanto eu recebi, tá vendo? Eu vou pegar o valor que está aqui, ó. Certo? Aí eu vou deduzir o CMV. Eu vou pegar aqui, ó. CMV. Eu vou botar negativo aqui. Deixa eu fazer uma coisa, porque na DRE, receita aparece positivo e despesa aparece negativo, tá? Pronto. Aí eu vou aqui pegar agora. Aí eu tenho uma rubrica, que é um subtotal, que é o lucro bruto. Sim, essa receita, ela não está com os tributos não, tá? É só para simplificar, tá? Não tem tributo aqui, é tudo isento. Tributo sobre vendas. Então eu tenho aqui, ó, um lucro bruto de 650. É o lucro bruto, não é quanto confrontando só a receita com a operação, com o sacrifício da mercadoria adquirida, né? Que foi vendida. Mas veja, 650, isso não é o resultado em caixa. Isso é do ponto de vista econômico. Né? Aí aqui eu vou ter as outras despesas. Ó. Eu vou ter aqui, ó, salários, despesa, salários, ter despesa, marketing, despesa, aluguel, certo? Eu vou pegar quem aqui? Eu vou pegar agora salário. Eu vou botar aqui. Depois eu jogo essa. Eu vou pegar marketing. E aluguel. Pronto, tá vendo? Aí eu tenho essas despesas. Aí eu vou apurar aqui.
Está aqui lucro antes da tributação. Da tributação sobre o lucro, né? Pronto. Então, vou aqui, ó. Quanto é que vai ser? R$500, tá vendo? O lucro antes da tributação. Então, esse é o resultado, né, das operações de janeiro. Paguei, o que foi que eu paguei? Né? Paguei quase nada, né? Certo? Eu não paguei a mercadoria, porque eu comprei em janeiro, só vou pagar em fevereiro, começar a pagar em fevereiro. Salário só vou pagar em fevereiro e aluguel só vou pagar em fevereiro. Da venda, recebi 600 e tenho 400 para receber em períodos futuros. Então, minha transação é essa. Não me preocupei com o recebimento ou o pagamento, porque meu interesse é econômico. Do ponto de vista aqui, assim, de análise e tal, então, você tem uma outra demonstração, que é a demonstração do fluxo de caixa. Então, lá, você pode comparar o que efetivamente variou o caixa relativamente às operações e o lucro da empresa, que é com base na agenda de competência. Então, você pode confrontar para analisar isso. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui a vocês. Ó, o regime de competência, ele é uma obrigação legal. Então, aqui, ó, na Lei 6.404, que é a Lei das SAs, aí no artigo 177, ele fala: a escrituração da companhia, que é de sociedade anônima, né, será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Você precisa registrar de acordo, observando, melhor dizendo, o regime de competência. Aqui, olha, eu vou no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Aí tem aqui, ó, eu vou procurar o pronunciamento. Então, nós temos aqui a estrutura conceitual. Essa estrutura, ela traz conceitos, traz regras maiores que auxiliam tanto assim na interpretação do fato, na interpretação assim, que ajuda na interpretação de outras normas e também vai contribuir para que os reguladores possam desenvolver novas normas, porque tudo tem que estar alinhado com a estrutura conceitual. Tá? Então, é tipo você tem preceitos básicos aqui, que devem ser observados. Então, um desses preceitos é a competência. Olha aqui. O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações, são obrigações, certo? E recursos econômicos da entidade que reporta, nos períodos em que esses efeitos ocorrem. Tá vendo? Mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Então, no período em que a transação, o fenômeno ocorre, independentemente da repercussão financeira. Ok? Ele vai justificar, olha, isso é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações de entidade que reporta e mudanças em seus recursos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade, que a gente tinha comentado, do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse período. Conceitual. Então, não tem muito o que se fazer. A lei exige e você tem que observar o regime de competência aqui na contabilização. Então, não sobra muita margem, não, aliás, não é que sobra, não há margem de discricionariedade para que a contabilidade financeira, a contabilidade societária, lá no livro diário, nos registros oficiais, se adote o regime de caixa ao invés do regime de competência. Não tem justificativa, não pode. Não pode. A lei exige que seja de competência e a estrutura conceitual exige também
que o reconhecimento dessas variações patrimoniais observe o regime de competência. Então, não tem alternativa. Ok? Então, é muito importante a gente, você pode até perguntar assim, você diz assim, não, então por que a gente aprende o regime de caixa? Porque ele existe. A utilização vai ser oportuna? Não sei. Ele não pode ser empregado na contabilidade societária e financeira. Mas pode para fins gerenciais, pode para fins tributários. Então, é até meio que, até para suportar, para permitir a compreensão do regime de caixa, em termos mais, desculpem, em termos, regime de competência, em termos operacionais, é interessante você entender o de caixa, porque é o contrário. É o contrário. Tem um ponto que aí é que a gente, quando entra no regime de competência, abre um portal para a gente entender outros fenômenos aí na contabilidade, tá certo? Então, vejam só, eu não sei se vocês perceberam, ao longo da aula eu falei, teve hora que eu falei contabilizar, teve hora que eu falei registrar, teve hora que eu falei de reconhecimento, não foi? Reconhecimento. Então, na contabilidade, a gente tem 2 processos. Na verdade, assim, nas normas internacionais, a gente tem 3 processos que sintetizam toda a atividade. Um é o processo de reconhecimento, o outro é o processo de mensuração e o outro é um processo de divulgação. O processo de reconhecimento, no contexto dos FRS, está muito relacionado à definição de um determinado elemento, determinado fato, e como ele, e em que momento ele vai aparecer nas demonstrações. Então, simplificando, que o que a gente precisa agora são noções. Então, o reconhecimento, ele se refere a você identificar o que é o elemento e em que momento você vai contabilizar, você vai registrar. Então, por exemplo, eu vejo, eu comprei mercadorias. Então, eu vou ter um ativo e vou ter um passivo. Se eu comprei a prazo, vou ter um passivo. Aquele exemplo que eu dei aqui na planilha de 2 milhões e meio. Então, isso eu identifiquei os elementos. Então, eu tenho um ativo e tenho um passivo. Aí a segunda pergunta é, em que momento eu vou contabilizar? Aí, para eu saber disso, eu tenho que verificar as características daquele elemento que eu estou, tanto com relação a ativo, com relação a passivo, e aí eu consigo definir, eu tenho que analisar a transação e consigo definir o momento. A maioria das coisas, isso é muito direto, não tem muito problema. Então, comprou mercadoria no período, registrou, acabou. O período é aquele. Registro ativo e registro passivo. O segundo processo é o de mensuração. A mensuração se refere à quantificação monetária. A pergunta que você vai responder quanto é? Então, eu comprei mercadorias, estou reconhecendo, é um ativo, beleza. Qual vai ser o valor desse ativo? Eu preciso verificar a transação, né, se tem tributos, imagina se tem descontos, se tem abatimento, se tem tributo, se o tributo é recuperável, se não é recuperável, se tem juros embutidos, e por aí vai. Então, eu tenho que considerar todos esses aspectos de natureza monetária para quantificar o elemento. Então, a mensuração é a quantificação monetária do elemento. E a divulgação é o ato de mostrar, de comunicar. Então, eu tenho a divulgação no contexto das demonstrações contábeis, né? E aí, tanto eu vou ter, que às vezes é chamada apresentação também, né? Apresentação, quando você tem mais no corpo das demonstrações, e você tem também, no ponto de vista mais amplo, a divulgação de informações que não estão na demonstração diretamente, mas estão apresentadas, divulgadas em notas explicativas. Então, reconhecimento é para identificar o que é e em que momento vai contabilizar. A mensuração é por quanto vai contabilizar.
E a divulgação é a comunicação, certo? Quando a gente fala registro, contabilizar, registrar, o registro é o ato de você trazer aquele fato e colocá-lo na escrituração. A gente vai dizer que é um registro. Está efetuando o registro. Para fazer o registro, você tem que ter passado pelas etapas de reconhecimento e mensuração. Você tem que saber o que, quando e por quanto vai contabilizar aquilo. Você só pode registrar se você tiver todas essas perguntas respondidas. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o que a gente tem que... A gente vai ter que terminar o período entendendo isso. São 2 pontos, dois elementos, 2 conceitos que eu quero que vocês entendam. Mas a gente vai trabalhar ainda isso. O conceito de provisão e como isso se opera na contabilidade, e o conceito e a operacionalização da chamada depreciação. E o regime de competência, ele é um conceito subjacente a esses outros 2 conceitos. Então, o que acontece? Vamos falar de provisão. Imagine o seguinte, a empresa, imagine uma montadora de veículos, né? Vocês já viram na televisão alguma vez que um comercial, a montadora avisando aos proprietários de carros modelo tal, lote tal, produzidos no ano tal, para substituírem peças, que é o chamado recall. Recall, é. Não tem isso? Pronto, vejam só. A empresa, quando ela faz isso, é porque tem um problema, de fato, não tem? Mas ela não chama porque, não, eu não tenho o que fazer, eu vou substituir as peças aqui para o pessoal porque eu quero. Se eu não quiser, eu não faço. Ela não chama porque é boazinha, não, professor. Ela não vai fazer isso. Ela chama porque, no final das contas, ela tem uma obrigação. Ou então ela quer afastar o risco de ter um problema lá na frente e ela ser acionada na justiça por um problema de uma falha lá que ela identificou. Né? Então você tem esse tipo de coisa. Tem detalhes que eu, de fato, eu não conheço, né, questões legais, mas me parece que identificando um problema, né, tem a obrigação de resolver. Então, o que foi que eu falei agora? O último termo, olha só. Ela tem a obrigação de resolver. Então, quando ela chama para o recall, ela tem a obrigação de resolver e ela está assumindo essa obrigação. Em algum momento, não se sabe quando, os proprietários dos carros, se não todos, mas alguns, ou então muitos, não se sabe, vão até as concessionárias para fazer a substituição daquela peça que ele disse que precisava substituir, não é isso? Então, quando ele vai fazer o recall, ele já assume a obrigação perante os clientes de que ele vai substituir aquela peça. Esse ato de assumir a obrigação, seja por uma política da empresa, seja por uma determinação legal, essa obrigação vai ter que aparecer no patrimônio da empresa. Ela precisa aparecer. Ela vai aparecer como? Que elemento Passivo. é esse? Um passivo. É um passivo. Certo? Então, veja só, tem um passivo. Só que, como a gente sabe, origem e aplicação, débito e crédito tem sempre que existir. Então, eu vou ter um crédito, que é a obrigação, e qual seria a contrapartida? Veja, quando o cliente levar o carro para substituir a peça, a empresa vai ter um ônus, não vai? Vai ter a mão de obra, demais custos envolvidos e o próprio custo da peça que ele vai colocar. Certo? Vamos focar no custo da peça. Esse gasto, esse sacrifício da peça, isso é o quê? É ativo, passivo, PL, despesa ou receita? O que vocês acham? Eu só acho que é despesa. É uma despesa. Certo? É uma despesa. Vai saindo do estoque dele.
Vai sair do estoque dele e outra coisa, está relacionada àquela receita que ele gerou lá atrás com a venda do carro. Está relacionada com aquilo ali. Então, o que é que acontece? No momento em que ele verifica que precisa substituir a peça, e isso faz surgir uma obrigação para a empresa, que é uma obrigação presente, tá? Surge um passivo. E esse passivo ele se relaciona a essa despesa que vai acontecer em algum momento no futuro. Mas o passivo já existe. Então, professor, pelo regime de competência, ele vai ter que ser analisado junto com o momento que ele vendeu o carro lá, naquela receita de lá? Não, como lá atrás ele não sabia, ele passou a saber. Tem carro que ele imagina que ele está fazendo recall de carros que ele vendeu há 2 anos. Mas ele só descobriu o problema hoje. Entendi. Ele não tem como abrir lá o período, porque isso é normal, é uma coisa normal, certo? Isso não foi um erro da contabilidade. Surgiu um fato novo. Verificou um problema, houve um reporte de alguma coisa, então ele analisaram e verificaram que precisava ajustar. Ele não vai abrir a contabilidade lá atrás para jogar a despesa. Mas o fato é que a descoberta de um problema hoje fez surgir hoje, e não lá atrás, fez surgir hoje a obrigação de substituir. Ele vai ter um sacrifício adicional para substituir a peça, mas ela está relacionada àquela venda. Ele não vai substituir peça de carro que ele não vendeu. Entenderam? Então, o que é que acontece? Quando surge a obrigação, em função do regime de competência, Jéssica, que você falou, você está certo, mas ele não vai reconhecer lá atrás, ele vai reconhecer no momento em que a obrigação surge. Então, imagina, ele está fazendo um recall de carros que ele vendeu em 2023, vamos pensar assim, mas ele verificou a obrigação hoje. Então, ele vai reconhecer o passivo hoje e a despesa vai aparecer no resultado de hoje. Eu não vou esperar, a ideia é essa, sabe? Eu não vou esperar a despesa acontecer, eu pagar, não, eu não vou esperar, porque a obrigação já existe hoje, quer dizer, a despesa, ela já é, assim, ela já está contratada, digamos assim. Então, professor, no caso, por exemplo, o regime de competência, quando eu efetuo uma venda, eu recebo uma parte e a outra eu tenho para receber, eu só vou considerar a receita realizada no caso. Só que nesse caso aí ele já considera, independente dele fazer ou não, ele já sabe o quantitativo que ele tem que fazer de recolha, ele já considera a receita para um mês, para agora. Isso, eu estou falando de despesa, viu? Então, agora, da despesa, a receita não, a despesa. Então, esse é o ponto. Veja só, eu tenho uma obrigação, entendeu isso aí, né? Eu vou chegar nesse ponto que você falou agora. Só que é o seguinte, a gente está tratando de uma obrigação, e eu falei que eu ia comentar que conceito, provisão, né? Então, primeiro ponto, provisão é um passivo. A provisão é um passivo. O que é o passivo? Uma obrigação. Então, a provisão é uma obrigação. Só que o que é que diferencia a provisão das demais obrigações? É porque ela é uma obrigação que existe, mas a empresa não sabe ao certo quando vai ter que desembolsar o dinheiro porque pode ser uma ou as duas coisas, uma das coisas ou as duas, ou quanto vai ter que desembolsar. Entenderam? No caso do recall, olha só, eu sei que eu tenho a obrigação de fazer isso. Eu sei que eu vendi 200 mil carros que vão precisar ter essa substituição. Só que não é certo que todos os carros virão, eu tenho uma incerteza quanto a isso, e eu também tenho uma incerteza relacionada a quantos carros, quer dizer, quantos carros virão e quando eles virão para substituir. Entenderam? Quando eu tenho dúvidas, neste exemplo, de quantos carros virão,
isso vai me dar incerteza quanto ao valor, né? Porque imagina, sei lá, ele vai substituir, ele tem, o custo da substituição é R$ 1.000. Então, 200 mil carros, ele vai ter 200 milhões de reais, não é isso? De substituição, imagine isso, Sim. 200 milhões de reais. Só que ele sabe, pelo histórico, pela experiência que se tem, que nem todos ou poucos clientes vão trocar a peça. Então, ele sabe do valor, mas não sabe efetivamente quanto vai poder gastar, porque existe uma incerteza quantos carros virão. E no momento. Então, o que é que acontece? Quando você fala de provisão, você precisa fazer uma estimativa. Então, vou pegar o exemplo do recall, continuando. A experiência mostra que 30% dos clientes vão fazer o recall. Então, a empresa vai dizer, olha, eu gasto de um total, né, que seriam 200 milhões, não é isso? 200 mil vezes 1.000 por cada substituição, ele tem um potencial de gasto de quanto? De 200 milhões. Só que ele não vai reconhecer uma provisão de 200 milhões hoje com a despesa, né, de 200 milhões. Porque é incerto isso. Aí a norma contábil manda fazer uma estimativa. Então, o que é que ele faz? Olha, eu tenho um potencial de 200 milhões, mas meu histórico indica que 30% dos clientes fazem o recall, atendem ao recall, fazem a substituição. Então, eu vou reconhecer uma provisão no valor de 30% dos 200, dá 60 milhões. Aí eu reconheço o passivo de 60 milhões e uma despesa de 60 milhões. Quando acontecer a despesa, quando o cliente for lá e fizer o recall, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a provisão. É como, a ideia é o seguinte, é como se você pegasse do lucro de hoje, separasse uma parte, tá certo? Que está marcada lá, está indicando no passivo, né? Você separasse uma parte do dinheiro para fazer frente a essa despesa futura com o recall. A lógica é um pouco nesse sentido. Só que você não carimba o dinheiro, né? Mas já está a indicação na contabilidade, você tem uma obrigação. Então, quando o cliente chega lá, faz o recall, ele usa a provisão. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai debitar a provisão e vai creditar o dinheiro que vai ser consumido lá com aquela despesa lá do banco. Então, aí ele fechou o ciclo da provisão, né? Ela foi constituída em um determinado momento e no futuro, quando usada, ela foi baixada, liquidada. Resolveu. Certo? Mas veja, ele reconheceu. Apesar da incerteza, ele reconheceu. Porque ele podia estimar. E como era uma obrigação, pelo regime de competência, ele precisava registrar aquilo no período em que a obrigação surgiu. Então, a repercussão do regime. Né? Agora, por ser uma estimativa, lá na frente, o que é que pode acontecer? No final do prazo dado lá por recall, podem aparecer os 30%? Podem. Ela pode ser para mais ou para menos. Ou pode aparecer 50% ou todo mundo. Mas a repercussão no resultado hoje foi daquilo que eu pude estimar. Se eu estimei, por exemplo, foi 60 milhões. Se lá na frente foi metade, eu vou gastar lá na frente quanto? 100 milhões. 60 eu já provisionei. É despesa de 2026, por exemplo. Vamos supor que 2026 até 2027. Né? Então, quando foi lá para frente, eu vou ter uma parte da despesa hoje, até 60 milhões eu vou estar provisionado. O que eu gastar mais vai ser uma despesa do período em que aconteceu o gasto, entendeu? Mas porque se trata de uma estimativa, não é porque a despesa... Eu provisionei, só que a provisão é estimativa, ela não vai ser... Você não vai ter certeza. Ela não é precisa não, né, professor? Ela não é precisa. E você pode ir ajustando essa provisão ao longo do tempo. Você pode tanto aumentar como diminuir. Quando você diminui a provisão, você tem uma reversão. Tá?
Então, você faz esse controle. Isso está ligado diretamente ao regime de competência. De você registrar as modificações patrimoniais, esses efeitos econômicos no patrimônio, você registra no período em que eles acontecem ou que é possível verificar, né? Estimar. É o caso da provisão.